Olá, bem-vindo a você que gosta de teatro musical, de arte musical. Bem-vindo a este canal que é dedicado a essa discussão, a esse pensamento, a ficar sempre experimentando algumas referências e estabelecendo algumas conexões. Hoje, o nosso assunto é, como você já deve saber, A Pequena Loja dos Horrores. A Pequena Loja dos Horrores é um musical delicioso e que tem muitos pontos de contato com um monte de outros musicais e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o primeiro ponto de contato, na minha opinião, é com Rock Horror Show, ou Rock Horror Picture Show, o filme estrelado por Tim Curry e Susan Sarandon, feito anteriormente, é de 82, este filme é de 86. Este filme é um filme baseado num musical do Off-Broadway, que depois ganhou a Broadway, ganhou o West End. A Pequena Loja dos Horrores é um roteiro inspirado, um musical inspirado num filme B dos anos 1960 e, claro, traz todas aquelas referências do cinema B, assim como Rock Horror Picture Show. E por isso que eu estou falando um pouco desse paralelo. Eu gosto sempre de lembrar que o personagem de Audrey 2, que é a planta, tem um timbre muito parecido nas canções com o timbre do Dr. Frankenfurter, vivido pelo Tim Rice no Rock Horror. A relação de dominação, a relação que ele estabelece com as pessoas em volta é uma relação de desejo, tesão, dominação, controle, como a planta também exerce. Feed me Seymour, feed me all night long. That's right, boy, you can do it. Feed me Seymour. Então, os paralelos estão aí, mas existem outros paralelos para quem gosta de ficar identificando pequenas relações e tudo. Na Pequena Loja dos Horrores, claro que o Seymour trabalha na loja do Sr. Mushnick, no andar de baixo, no porão. Exatamente como os dois personagens jovens de Hello Dolly também trabalham no porão do Vandergelder. E aí a gente já tem a primeira simbologia, que é uma simbologia de sociedade de classes, né? Quem está acima do porão, quem está abaixo da linha da rua, abaixo da linha do porão. Essa sociedade do Skid Row chama-se Skid Row porque é uma comunidade à margem, normalmente uma comunidade que derrapa. Skid Row tem a ver com essa coisa das tábuas que se coloca sobre sarjetas, sobre esgoto aberto. Skid Row tem a ver com esse lugar da derrapagem. Era a área onde os trabalhadores já não tinham mais metrô, seguiam um caminho a pé e muitos derrapavam. A gente vê corpos no chão de pessoas que moravam nas ruas e tal. É uma sociedade um pouco abandonada e esquecida. Esse é o lugar onde começa a Pequena Loja dos Horrores, uma floricultura que não tem quem compre, porque ninguém tem dinheiro ali em volta. O filme tem dois iniciais focos narrativos, né? Dois focos que começam a contar a história. O primeiro foco narrativo é aquele clássico foco narrativo dos letreiros que sobem, como Star Wars, enfim. Aliás, Star Wars é citado em algum momento no filme, e os letreiros que sobem, aquela voz de locutor que diz, num dia, não sei o que é muito clássica do filme de horror, do filme B de horror, que é um filme que inspira rock horror também, não é? O filme B de horror, o B-Movie, que é cantado na primeira canção de rock horror, Double Feature, ou seja, duas apresentações, uma era o filme A, o outro era o filme B. A Pequena Loja de Horrores tem toda uma direção de arte mais voltada para o kitsch, enquanto o Rock Horror Picture Show tem uma direção de arte voltada para o trash. Então são coisas diferentes, o kitsch e o trash. Procure saber para identificar essas diferenças. Mas o que é mais interessante é perceber que a Pequena Loja dos Horrores tem essa linguagem cartoon,
cartunesca, que lembra um pouco Will Eisner, aqueles personagens abandonados nas ruas do Will Eisner, naquela Nova York chuvarenta, fria, nevoenta, aquela figura daquela mulher que se aproxima pelo beco logo no começo, cantando que ela trabalha para sustentar o patrão, sustentar as pessoas ricas. Me lembra muito aquela figura da senhorinha que alimenta os pássaros em Mary Poppins, que depois é resgatada em Esqueceram de Mim. Então, a gente está falando um pouco sobre os pontos de contato que existem entre A Pequena Loja de Horrores e outras obras, né? Então, também a gente pode perceber que quem vende a Audrey para o personagem do Seymour é um chinês. Do mesmo modo que quem vende o Gremlin na obra Gremlins é um chinês. É legal a gente entender, então, que tem esse primeiro foco narrativo logo da abertura. Depois tem o foco narrativo estabelecido pelas meninas, umas meninas que cantam sempre meio R&B, num jeito meio Supremes. Tem essa influência das Supremes, de onde saiu Diana Ross, uma coisa meio Motown. Elas estão sempre impecavelmente vestidas, penteadas, sapatos lindos. Os sapatos sempre brilham numa referência a Dorothy, numa rua ruim, numa rua suja, mas elas sempre muito elegantes. Mas a gente percebe que isso também é uma projeção de ego delas, porque elas têm o seu duplo pobre. Elas têm o seu duplo também naquele estado de miserabilidade, que são as três meninas que ficam ali na rua meio sem objetivos. Aliás, é importante lembrar que A Pequena Loja dos Horrores é uma obra sobre heróis sem objetivos. Eles estão todos desobjetivados e desmotivados. Parece que nada vai melhorar. A obra já começa contando para nós que a história se passa em algum lugar dos anos 60, entre a posse do Kennedy e o seu assassinato, portanto o conflito de Cuba, portanto a Guerra Fria, e um eclipse acontece e esse ser alienígena é colocado ali. Eu gosto muito de pensar que a Audrey é tratada como o capitalismo selvagem que tira o sangue do trabalhador e que promete alguma coisa em troca. Tem a ver com o mito de Fausto, é uma história um pouco mefistofélica, essa natureza dela de querer que ele venda a alma o tempo todo tem alguém querendo que ele assine um contrato, meio para vender a alma, ele aparece no jornal, depois ele aparece no rádio, depois ele aparece na televisão, e é o sucesso midiático que as pessoas querem vender para ele, e ele está sempre dividido entre viver isso ou não. Acho que existem vários pontos de contato também de outros personagens do rock horror com os personagens desse filme, vá pesquisar. Ele faz uma citação ao Black Lagoon, a Lagoa Negra, que é um clássico do filme B dos anos 60. A figura da Audrey é uma figura, como eu já disse, um pouco trans, porque ela é feminina num dado sentido, depois ela se masculiniza num outro sentido, ela seduz a Audrey com o galho, né? Passa o galho pelo peito da Audrey, depois ele tenta passar o galho no bumbum de uma senhora na rádio, e ao mesmo tempo ela se diz a mãe natureza, e masculina, feminina, não tem gênero. E isso é muito interessante, essa figura não gênero. Lá pelas tantas, a personagem da Rachel Green, que é a Audrey 1, diz: mas isso é um sonho. E a Audrey 2 responde: você não está no Kansas? Era uma clara referência a O Mágico de Oz, né? Dorothy e o Kansas. Então falamos aqui sobre as camadas de narrativa das meninas, falamos sobre as camadas de narrativa também na canção em que o Seymour conta como adquiriu a planta. É uma canção narrativa, contada em flashback, em voz épica, em quase não cantada. Ele
conta quase num recitativo e as meninas fazem um backing vocal para ele. É uma história de gueto. É curioso que as 3 meninas negras são praticamente os únicos personagens negros do filme todo. Então, são 3 negras numa periferia branca. O que é mais interessante contar? Que existe uma certa lascívia, uma certa obscenidade entre a planta e o Seymour quando ela suga o dedo do Seymour. O Steve Martin está impagável como o dentista sádico, que tem o seu paciente no Bill Murray, que é o paciente masoquista. Então é uma delícia aquela cena. Existe um banquete mórbido em que Seymour corta o corpo do Steve Martin, do motoqueiro, e dá para a planta comer, mais ou menos como é o banquete mórbido de Rocky Horror Picture Show. Ele é um herói conformado com a mediocridade, ela é uma heroína que sonha com uma vida de mediocridade, uma vida feita de torradeiras, eletrodomésticos, camas separadas e reuniões de Tupperware. Eu sugiro que você assista o filme A Pequena Loja de Horrores com essa ótica, pensando um pouquinho sobre como nós somos manipulados o tempo todo. A Audrey é manipuladora e é a grande mídia capitalista que nos manipula. Existe disponível já uma versão do diretor, com um corte do diretor que o final é diferente do final comercializado nos DVDs. E aí é uma nítida referência aos filmes de catástrofe japoneses, principalmente Godzilla e todo tipo, mas fala um pouquinho sobre Inferno na Torre, fala um pouquinho sobre Tubarão, mostra referências sobre todos esses filmes. Eu recomendo que você assista A Pequena Loja dos Horrores e, se puder, assista também Rocky Horror Picture Show. É rock, é rhythm and blues e é horror e é B, deliciosamente B. E se você ficou comigo até aqui, você, por favor, não esqueça, dê um like, se inscreve no canal, comenta, deixa suas perguntas se você quiser, eu faço um comentário e compartilha esse vídeo, tá bom? Forte abraço, um beijo, Arte em Cena.